Podcast. Amor, são 25 anos de felicidade. Amor, nossa bandeira vai cobrir toda a cidade. Me dê a mão, me abraça. Começando mais uma edição do Podcast Mão 175 para falar do líder do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem jogar, o Timão pegou um foguete, foi para Marte, tá passando uma temporada lá, os jogadores estão desbravando o planeta vermelho e mesmo assim o Corinthians não perde não só a liderança, não perde nem a vantagem de 8 pontos sobre o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Por isso o Podcast Mão começou com este hino da Gaviões da Fiel de 1995. Para mim, Marco Belo, melhor samba enredo de toda a história do carnaval brasileiro, mundial, o hino que fez a Gaviões ganhar aquele carnaval de 1995, porque os jogadores corintianos estão sambando, enquanto os outros estão suando em campo. Claro, nessa segunda-feira os jogadores voltam a treinar, porque no sábado tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. Mas nesse final de semana foi só festa, paz e tranquilidade, Teleco. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite. O Corinthians me deu a mão, me abraçou e foi comigo pro céu, Marco Belo. Olha que beleza, hein? Bem, você sabe que desde 76, né, a Gaviões começou a desfilar como um bloco, né? E ganharam eles desfilaram 13 vezes a Gaviões. E eles só não ganharam uma vez, em 1980, como bloco, né? Que eles ficaram como vice-campeonato. Daí em 88 viraram a escola. E aí, depois de 6 anos, né? Eles ganharam o título com esse samba enredo, que é muito lindo, né? Coisa boa é para sempre. Assim como é o Corinthians, Marco. Com certeza. Agora os atletas do Timão postaram fotos nas redes sociais, no Instagram, Snap. O que tem mais de lugar de foto? No Twitter poucos jogadores postam, né? No Snapchat e todas as outras redes de fotos. O Giovanni Augusto postou foto no sul do país, o Pedrinho, que conversou conosco na semana passada, foi até Maceió, o Jadson foi para o Rio de Janeiro, enfim, os atletas só observando de longe a rodada do Campeonato Brasileiro, né, Teleco? E foi só um dia de folga, né? Esses 14 dias de pausa, só um dia de folga. Sinal que o time tá realmente focado em ganhar o Campeonato Brasileiro, né? Eu acho que a novidade que a gente 2 teve... dias, né? Sábado e domingo. Mas sábado eles não treinaram nada de manhã? Não. Foi sábado e domingo, então. Não, viajaram na sexta só. Já. Desculpe a nossa falha, caros ouvintes do podcast Tá querendo tirar um dia de folga dos caras, pô? Muita folga, muita folga. Aliás, tá todo mundo dando folga, né? Grêmio dando folga pra titular, Santos dando folga pra titular. Eu acho que o pessoal tá resolvendo melar a brincadeira, né, Marco? Você acha que essa desistência, entre aspas, do Grêmio, o Renato Gaúcho falando que vai botar os moleques, aliás, lembra muito bem o que ele falou uma vez quando ele treinava o Fluminense, né? Que ele tava na final da Libertadores, falou que ia brincar no Campeonato Brasileiro, perdeu a final da Libertadores pra LDU, eu tava lá, fiz esse jogo pela Transamérica, o Maracanã lotado e a LDU ganhou do Fluminense nos pênaltis, o Renato... E eles deram um show na semifinal, né? Contra o SPFC, né? Então, e gol do Washington, coração valente, né? Enfim. No último minuto, eu lembro. E daí a brincadeira no Campeonato Brasileiro virou uma luta desesperada contra o rebaixamento, né? O Renato Gaúcho adora fazer esse tipo de coisa e geralmente acaba se ferrando. Me segurei. E agora ele falou que vai botar a molecada pra jogar o Campeonato Brasileiro. Será? Também pela boa campanha do Corinthians? É meio que uma confissão de que não tem como pegar o Corinthians, Teleco? Sem dúvida, né? Se ele tivesse 2 pontos atrás, nunca que ele ia fazer isso aí, né? Mas
Acho que todo mundo mais ou menos desistiu e aí a realidade é lutar pelo G6, né? O que é um pouquinho tipo melar a brincadeira, né? Daqui a pouco vou falar, também são os times reservas, né? E o Renato Gaúcho é fanfarrão mesmo, mas alguém precisa arrumar pra ele pelo menos o endereço do meu Twitter, passar pra ele saberem que a gente também joga a Sul-Americana, que vai ter jogo dia 13, agora tá marcado, né, Marco? 13 de setembro. 13 de setembro. É, o Corinthians ele tem uma série agora, né? Corinthians e Vitória, Chapecoense e Corinthians, dia 23, e depois Corinthians e Atlético Goianiense. Então aí, 2 jogos na Arena contra candidatíssimos ao rebaixamento. A Chapecoense também que está beirando o rebaixamento, né? Voltando depois da festa aí da Copa Suruga, não confundir com Suruba, né? E Você já daí tem disputou mais outra pausa de alguma. 14 Já dias. disputou alguma Copa Suruba, ô Teleco, na sua adolescência? De modo algum, Marco Belo, eu sou uma pessoa de ótima, ótimo retrospecto. É. Oh, e então, Aliás, hoje, segunda-feira, que estamos gravando este podcast mão, desculpa cortá-lo, mas já que falamos no tema, 75 anos do personagem Bambi. Parabéns, Walt Disney, que criou o personagem Bambi, que está fazendo 75 anos nesta segunda-feira. Um ótimo filme, recomendo a todos. Segue aí, Teleco. então, voltando ao ponto aqui. Então, aí vai ter outra pausa que é por causa da seleção brasileira, né? A gente tem o Rodriguinho e o Cássio fora. Desculpa, o Fagner e o Cássio fora. E possivelmente também o Balbuena e o Romero. Mas milagrosamente, dessa vez não vai impactar os jogos, né? Do pessoal que fica aqui, né, Marco? É, vai parar o campeonato. Agora, você falou de uma sequência aí, Vitória, Chapecoense e Atlético Goianiense. No primeiro turno, o Corinthians empatou com a Chapecoense em casa, né? Estreou no campeonato tropeçando. Ainda os jogadores estavam vindo da festa do Campeonato Paulista. O jogo foi, sei lá, 3 dias Todo mundo depois. gripado. Enfim. Mas acabou empatando 1-1. E depois venceu o Vitória e o Atlético Goianiense fora de casa. Foi o início da arrancada que segue até hoje para a liderança do Campeonato Brasileiro. É lógico, você vai falar, você prefere pegar o Grêmio, pegar o Flamengo, o Palmeiras do que pegar o Atlético Goianiense? Não, não é isso que eu tô falando. Mas eu acho uma sequência complicada, 3 jogos seguidos com equipes desesperadas que estão na parte de baixo da tabela. Eu acho que o Corinthians tem sempre aquele perigo de relaxar. Ah, vou pegar o Atlético Goianiense, vou pegar o Vitória, enfim. Eu acho que tem o perigo daquela relaxada que é perigosa, perigosíssima no futebol, né? Se você vir aí as partidas em que o Corinthians não jogou bem, muitas delas foram contra equipes que estavam na parte de baixo da tabela. E jogos que o Corinthians foi muito bem foram contra times que estão na parte de cima, Grêmio, Palmeiras, que os jogadores entraram totalmente concentrados. Então acho que tem que ver esse negócio da concentração aí. O Carille vai ter um trabalhinho extra com os jogadores do Corinthians nessa trinca de partidas. Concorda, Teleco? Concordo, sim, mesmo porque a gente fala, o Campeonato Brasileiro, digamos, ele facilitou porque o Corinthians fez ele ficar fácil, né? Fácil nunca é, por exemplo, ontem a gente viu como infelizmente não teve jogo, eu fiquei vendo jogos de outros campeonatos, a diferença de times do topo da tabela para baixo da tabela são muito grandes em outros campeonatos. No brasileiro não tem tudo isso aí, não, né? De diferença, mesmo esses times embaixo, eles dá jogo, né? Não dá para entrar achando que já ganhou, por favor, mas dentro da lógica do favoritismo, do momento dos times, a gente tem que esperar aí entre 6 e 9 pontos, né, Marco? Menos que isso aí seria uma decepção. Não, menos que 7 pontos acho que seria uma decepção. Acho que se tropeçar em um jogo é empate. Se tropeçar, de repente, contra a Chapecoense lá, sei lá, agora contra Vitória e Atlético Goianiense, não que vá alterar tanto assim na tabela do Campeonato Brasileiro, porque a vantagem do Corinthians é muito grande, mas seria considerado tropeço não vencer o Vitória em casa e não vencer o Atlético Goianiense em casa, né, Teleco? Ah, por favor, né? E uma vantagem
De 8 pontos é enorme dentro do Campeonato Brasileiro. Que Né? pode passar para 11, né? Em pontos perdidos agora é 11, né? Em pontos perdidos, 11. E você vê, né? Mesmo o Santos hoje deve jogar com time reserva também, melando brincadeira também. A gente não pode descartar aí que o Santos vai ficar mais longe ainda, né? Quem sabe? Ele tá a 9. Vamos dizer que um empate não seria impossível. 10 pontos. Né? Contra o Vitória a gente vai falar mais durante a semana, aí, nos próximos programas, na quinta-feira principalmente, mas o Jadson deve voltar, né? É um ganho de qualidade absurdo no time do Corinthians, mas a gente deixa pra falar e vai ter uma semana inteira de treino pra gente falar sobre o time que entra em campo contra o Vitória. O que eu queria saber de você, Teleco, que é um influenciador, um formador de opiniões, o que você fala a galera ouve e geralmente segue, porque suas opiniões são muito sensatas. O que você está achando desta nova moda de críticas ao Corinthians? E ela começou com uma matéria de um cara que eu acho um ótimo jornalista, um baita de um jornalista, que é o Rodrigo Matos. E ele fez uma matéria falando que o Corinthians não cumpre o fair play financeiro e por isso há uma injustiça na briga entre Corinthians e Grêmio, porque o Grêmio cumpre o fair play financeiro e o Corinthians não cumpre o fair play financeiro. Vou explicar rapidamente para o ouvinte do podcast Timão. O fair play basicamente é você ter que ganhar mais do que você gasta, ou gastar não tão mais assim do que você ganha. Você tem uma dívida pequena. A dívida do Corinthians aumentou, se eu não me engano, em 30 e poucos milhões, e a dívida do Grêmio diminuiu, se eu não me engano, em 3 milhões, alguma coisa assim. E o que o Rodrigo Matos coloca nessa matéria, que é embasada em números, enfim, você pode discordar ou concordar com ele, mas ele embasou nos números que ele achou, que o Grêmio, por exemplo, vendeu o Luan para bater esse fair play financeiro e o Corinthians teria que ter vendido um atleta para estar dentro dessa margem do fair play financeiro. O Corinthians não vendeu ninguém, tem uma dívida absurda e por isso, segundo o jornalista, há uma injustiça na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Teleco, informação importante, relevante ou besteira para você? Posso falar bastante, Marco? Pode. Então vamos lá. Bem, vamos começar que acho que está sendo um pouco apressado, né? Afinal, o ano ainda não acabou. Então, só aí no fim do ano que você pode falar alguma coisa. Outra, falar que o Luan está pagando, que está sendo vendido para entrar no fair play financeiro, por favor, isso aí é história para boi dormir, né, gente? Ele está sendo vendido porque ele quer ir embora. É uma boa oportunidade. O Luan já tem 24 anos, 18 milhões de euros pelo Luan já está muito bom. Então, não acho que isso aí tenha a ver com fair play financeiro. O maior problema que eu vejo do Corinthians é que a gente tem aí uma falta de transparência dos números. A gente sempre tem... São prejuízos que a gente não sabe direito de onde vem, né? A gente teve prejuízos aí de 100 milhões de reais em anos e a gente não conseguiu ver isso daí dentro de campo. Tipo assim, nossa, só tem craque, é por isso que a gente tá com 100 milhões de reais de dívida. O que a gente viu é que diminuiu bastante a dívida bancária, o que é uma coisa legal. Antes a gente tinha várias dívidas surpresas, né? Com Aníbal Coutinho, com Fernando Garcia, com Carlos Leite, que a gente nem sabia de onde vinha, não aparecia no balanço. Aparentemente isso aí está sendo diminuído. A gente não tem tido problemas de salários, né? Salário CLT faz tempo, bem diferente de 2015. Né? Então a gente vê que está melhorando a situação. Agora, com relação ao fair play financeiro, gente, isso daí não está no... Tá aí as regras, é só aplicar. Se não tá cumprindo o fair play financeiro, por favor, vai lá, multa o clube, suspende o clube e faça o que for, né? Ficar fazendo esse tipo de terrorismo aí, acho que não ajuda ninguém. Eu concordo com a parte, concordo com tudo que você falou, mas a parte final principalmente. Eu acho assim, se existir uma multa para o clube que não cumprir o fair play financeiro, a CBF tem que ir lá e punir o clube. Se a CBF não está punindo, é porque qualquer clube pode fazer isso, né? Então tá dentro das regras do jogo, não vender o jogador, acumular a dívida e alguém vai pagar. Se o Corinthians fizer 1 bilhão de dívida com um jogador, e se contratar o Messi, o Neymar e o Cristiano Ronaldo,
e deixar essa dívida para a geração futura, o próximo presidente ou outro alguém vai pagar. Se não tiver nenhuma lei que impeça isso, qualquer clube pode fazer a mesma coisa, né? Então, na prática, o que está acontecendo é isso, né? O Corinthians está entrando em dívida, isso não é legal, mas não está descumprindo nenhuma regra. Então, né, sem falar especificamente do clube, pra mim pouco interessa, né? Mas você lembra que o Flamengo tinha épocas que ele contratava muitos e muitos jogadores e pagava salários altíssimos, mas não pagava ninguém. Aí depois ele começou a ter que pagar na justiça. Aí o Flamengo ficou uma draga só, né? Com jogadores que eram reservas de outros times, né? A gente sempre recebe perguntas de ouvintes a respeito das contas do Corinthians. A gente nunca entrou assim um programa só para falar disso, até porque é um assunto meio teórico, um assunto mais chato, né? Pra gente ficar um programa Ainda inteiro. mais por áudio, né? Pra áudio é complicado a gente ficar falando número, né? Mas basicamente o Corinthians hoje não recebe de patrocínio master, o Corinthians não recebe renda de estádio e o Corinthians tem contratos muito ruins, para não dizer para não dizer mais do que isso, né? Para não dizer contratos Estranhos. Contratos lesivos ao clube que fizeram no passado de fiel torcedor, que grande parte não vai para o Corinthians, de estacionamento do estádio, que grande parte não vai para o Corinthians, de ingresso mesmo, que grande parte não vai para o Corinthians, de uma série de coisas que entrariam dinheiro no clube e esse dinheiro não vai para o clube. Licenciamento de produtos, o problema das lojas, o problema da rede de licenciamentos, não só de camisa, mas de todos os produtos envolvendo o clube que foi terceirizado no passado, né, para uma empresa argentina que ninguém conhece, enfim, uma série de coisas que se a gente ficar entrando aqui, a gente vai fazer um dossiê do que está errado e por que o Corinthians não recebe muito dinheiro que deveria, na verdade, receber, né, Teleco? E diria que não é só um problema do Corinthians, né? Do futebol, né? Você vê mesmo os patrocinadores de clubes, etc. Dificilmente você vê aí Nestlé, Unilever, empresas multinacionais patrocinando, né? É só eventualmente, né? Acho que, por exemplo, a Parmalat, ela estava cheia de confusão, condenado por corrupção. Eu acho que talvez a última série, assim, empresa grande que eu lembro foi a Pepsi, né? Samsung, né, também. Samsung. Patrocinar o Corinthians, né? Teve a LG, né, patrocinando o SPFC há muitos anos. Isso. Mas assim, poucas empresas conhecidas, grandes, assim, fizeram. E tem muito pouca ativação das empresas junto ao patrocínio também. Teve acho uma que o época negócio que tá dando certo a Estrela Galícia, não é? Teve uma época que a Coca-Cola patrocinava quase todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Ou todos. União Coca-Cola, né, em 87. Mas foi só um ano e sumiu e pagava relativamente baixo, né? Por isso que não durou muito. Estrela Galícia que você falou, ela patrocina tudo menos a camisa, né? Porque não pode, né? Por causa da questão do... Ela teria que patrocinar só por aquelas outras coisas que ela vende, água e tal. Isso daí não é o suficiente, né? Mas é uma questão de legislação, né? Que não pode patrocinar nada alcoólico. Agora, posso falar um pouco dos próximos jogos depois da próxima pausa, Marco? Fale disso, Teleco. Então, a gente vai ter essa outra pausa aí, que é ao contrário dessa, né? Que foi uma pausa só para o Corinthians e ontem... nesse domingo a gente sofreu demais vendo jogos horríveis do Campeonato Brasileiro. Essa daí é uma pausa para todo mundo por causa da seleção, né? E aí na volta o jogo vai ser inclusive um jogo aí talvez o mais difícil, né? Pelo menos aí combinação de tabela e jogar fora de casa, que é contra o Santos na Vila Belmiro, provavelmente. Mas o Santos na quarta-feira seguinte ele vai jogar contra o Barcelona de Guayaquil, assim como o Corinthians vai jogar com o Racing. Então, será que eles vão ter coragem de colocar um time alternativo, Marco? Contra o Corinthians, jamais. Eu acho muito difícil. Jamais. O Corinthians na Vila, para o Santos ganhar do Corinthians ainda, né? ser campeão. E provavelmente invicto ainda, né?
Não, verdade. E tentar tirar a invencibilidade, enfim, se chegar lá invicto, né, vai ser uma motivação extra. E isso aí eu não tô falando pra sacanear o Santos nem nada. Eles falam isso na Baixada, que pro Santista ganhar do Corinthians é um título. Se ganhar do Corinthians 2 vezes por ano, ganhou 2 títulos no ano. É mais ou menos assim, é uma partida que vale um campeonato praticamente. E valoriza ainda mais 2012, né? Que ainda por cima ganhou na Vila. É. Então, aí a sequência também é um tanto complicada, né? Santos e Corinthians, depois Corinthians e Racing na Arena, Corinthians e Vasco na Arena, né? O Vasco inclusive caindo para as tabelas aí, né? Ele precisa se coçar. Aí tem Racing fora, dia 20 de setembro, e depois é contra o SPFC lá na casa deles, né? Vai ser uma sequência complicada. Aí passando essa sequência, né? Aí sim acho que a gente já pode Contra falar de coisas quem o mais jogo? concretas. Dia 24 de setembro é contra o SPFC. Que dia? 24. 24. Coincidência, né? O... E vai ser às 11 horas, né? Matinê. 11 da manhã, exatamente. Exatamente. Certo? Certo. Então aí é uma sequência bem complicada. O último jogo da sequência mais complicada é contra o Cruzeiro. E o pessoal tem falado, né? Ou abandonar o americano, abandonar o brasileiro. Será que precisa disso aí, Marco? Porque a gente ouve muito falar isso aí, mas não sei por que os times eles poupam o time todo e não poupam, sei lá, dois jogadores por jogo. O Corinthians poupou 3, né, da viagem lá pra Colômbia. Ficaram 3 aqui, né? Mas mesmo em campo, né? Entrou com menos, né? Entrou com outros que não eram titulares. Mas o Patriotas era um time muito modesto, né? É. Contra esses outros times podia, sei lá, poupar só dois, três É, por jogo. Que não o pode ir Carille, tentando ganhar tudo. o Carille já falou que não vai poupar. Isso é uma. Como é que. É uma figura de linguagem utilizada pelo técnico do Corinthians. Eu não estou falando que o Carille está mentindo, mas ele não pode falar que ele vai poupar jogadores que você não vai receber crítica. Tá desconsiderando uma competição, não sei o quê. E ele falou assim, no jogo contra o Patriotas, né, que o Corinthians jogou sem 4, 5, ele falou, se fosse um jogo pelo Campeonato Brasileiro, hoje também não jogariam esses jogadores. Não é verdade, não é verdade. Ele tá fazendo o jogo dele, não critico. Se eu fosse técnico do Corinthians, estaria falando a mesma coisa, até para não desanimar os atletas, mas não é verdade. Na Copa Sul-Americana, ele o jogador que tá quase no limite físico não joga, não entra em campo. E no Campeonato Brasileiro, mesmo se tiver no limite físico, joga, entra em campo, porque no Campeonato Brasileiro todo jogo vale a mesma coisa. Agora, contra o Racing, é igual você falou, Racing não é Patriotas. Eu acho que o Corinthians vai começar a levar um pouquinho mais a sério a Copa Sul-Americana, já é uma fase com uma dificuldade bem maior, né? O Racing da Argentina, da projeção internacional para a equipe, enfim, eu acho que o Corinthians, se poupar, vai ser dois caras que tiverem muito no limite, que tiverem a ponto de estourar, senão acho que não vai poupar tanta gente assim não, viu, Teleco? Seria o justo, né, pro torcedor também, né? Eu acho sacanagem. Eu lembro bem aquele jogo da Copa do Brasil, né, que o Corinthians tá vindo muito bem no Campeonato Brasileiro e mandou um time contra o Santos que perdeu lá, mas foi um jogo bem mequetrefe, né? Parecia que ninguém tava com muita vontade de jogar e na volta, então, foi totalmente. É o Tite, né? Totalmente. É o Tite. E na volta foi todo reserva o time, né? O que eu tô falando que foi uma sacanagem com o torcedor, né? Sim, sim. Afinal, a gente quer ver o Corinthians jogar sempre. Se não dá, não dá. Aí é outra história, mas ficar poupando, eu acho Acho que sacanagem. o Carille não vai fazer isso, pelo menos pelo que ele tá falando, né? A não sei que ele mude completamente o discurso, mas ele tá falando que não vai poupar. Até quando ele deixa 4, 5 caras de fora, ele fala que os caras estavam no limite, enfim, ele não vai ser cara de pau falando que 11 caras estavam no limite, né? Num jogo, coincidentemente, da Sul-Americana. Então, não vai fazer isso. Eu acho que se poupar, vai poupar 2, 3 caras no máximo, estourando. E o Corinthians já mostrou que pode jogar sem 2, 3 caras, que joga mais ou menos da
mesma maneira. Não vai ser segredo nenhum, eu tô falando com um mês de antecedência. Vai jogar pra empatar na Argentina e vai jogar pra ganhar de 1-0 em Itaquera. Vai ser assim. E também tem outra, né? O Corinthians já tá jogando com gente a menos. São por desfalques, né? Tá jogando por gente a Sim, menos e tá com uma boa performance. E, verdade. e o Corinthians já jogou 4 vezes, acho, com o Carille, com o time que ele considera ideal. Então, É isso não é grande problema. Chapecoense, Palmeiras, Bahia e Avaí durante 12 minutos. Então, 3 vezes e Chapecoense vírgula não tava com o 2. time todo gripado, isso aqui, não? Tava, né? Não, Chapecoense estava o time inteiro. Acho que estava todo gripado em outro. Era Chapecoense? Pode ser. Não, Não, eu acho que Chapecoense foi o estava o time primeiro inteiro, porque depois o Balbuena machucou. que aí depois a gente falou, pô, mas por que não põe os reservas, né? Se eles estavam Isso, todos baleados, é isso aí. isso. Tava gripado, mas entrou em campo, exato. E contra o Avaí foram 12 minutos, né? Então, nem 4 partidas dá pra considerar, né? Porque É, contra o Avaí o Pablo e o Jadson saíram no comecinho do jogo. realmente o pessoal que tá entrando tá mantendo aí e fazendo muita gente queimar a língua, né? Inclusive nós aí. Quer dizer, é aquele negócio, né? Os titulares são incontestáveis, mas os reservas não estão fazendo feio, né? Aquela discussão que a gente já teve aqui mais de uma vez, né? Sobre essa questão do elenco. Aliás, não Ah, alongando muito, É só, né? Eu rezo todo dia pro Jô ter muito boa saúde. não alongando muito, porque a gente já tá no finalzinho do programa e a gente vai ouvir de novo o samba enredo da Gaviões da Fiel de 1995 no final do programa. Agora a música inteira, para o ouvinte do podcast Mão Matar a Saudade. Mas já que você tocou nesse assunto, um cara eu acho que tá brigando para entrar nesse time titular, nesses 11 aí. Cleison. Cleison, né? Cleison. Eu acho que se ele começar a compor como o Romero compõe, ele tem mais qualidade que o Romero. Se ele começar a... E ele tá fazendo isso, não tô falando que ele não tá fazendo, é que ele não faz tão bem assim porque não é da característica dele. Mas, tanto que ele saiu de E 2 não jogos era do com Romero cãibra. também, né? Não era do Romero também. Ele Sim, aprendeu nesses anos. sim, o Cleison ele saiu com cãibra de 2 partidas, né? De tanto que ele correu. Se ele tiver essa pegada, eu acho que ele briga por essa vaga. O que você acha? Sim, briga por essa vaga, né? E o Marquinhos, né? Que era esse 12º jogador, agora o 12º jogador é o Cleison, né, Marco? Sim, o Cleison inclusive tá jogando nas 2 pontas, né? Tá fazendo as 2 posições do ataque, na esquerda e também na direita. Eu achei legal porque teve uma matéria do Globo Esporte sobre o Cifute esse fim de semana. Aliás, tá todo mundo desengavetando todas as pautas possíveis sobre o Corinthians nesse período sem jogos, né? Uhum. E ele falou que o Marquinhos Gabriel é dos que tá mais interessado em aprender desse de todo o elenco. Eu acho legal aí, né? É um outro lado do Marquinhos que a gente não conhecia, né? Cara, você sabe que Espero que dê certo. eu converso bastante com as pessoas lá do Corinthians, né, a respeito de assuntos fora de campo, assim, para conhecer um pouquinho mais dos jogadores, até para ter informação para passar, né, pro torcedor na Transamérica, aqui no podcast, enfim. E eu tava falando outro dia com um cara lá sobre o Marquinhos Gabriel. E eu falei que a impressão que dava é que o Marquinhos Gabriel é um cara marrento pra caramba. A gente tava falando sobre jogadores marrentos, né? E eu falei, pô, o Marquinhos Gabriel deve ser uma mala, né? Nos bastidores aí, porque a impressão que dá é que ele não tá nem aí com nada, fone de ouvido, não dá entrevista, enfim. E esse cara, ele falou pra mim, pô, pelo contrário, o cara é mó humilde, gente boa, cumprimenta todo mundo, conversa, cara esforçado. E eu, quando eu tô errado, eu não tenho vergonha de dizer que eu tô errado. Eu tinha uma impressão errada sobre o Marquinhos Gabriel. Como esse cara com quem eu conversei convive muito mais com ele, eu mudo minha opinião. Então, a partir de agora, eu vou olhar o Marquinhos Gabriel com outros olhos. Ele talvez não tenha as características que a torcida gosta, né? De dar carrinho, enfim, entrar em dividida. Agora, esforçado, pelo menos esse cara falou que ele é, e não é marrento, não. Não é daqueles caras que passam reto e não cumprimentam ninguém, Taleco. Eu acho legal, porque foi uma bala, né, que pagaram por ele, né? Você vê como são as coisas, né? Foi 16 milhões por 50%, né? Hoje seria um investimento que o Corinthians nem sonharia em fazer, né? O mínimo que a gente esperava que tivesse no time titular. Foi na época de ouro, na época das vendas, que tinha dinheiro em caixa, ele Nem veio tanto, Al né? Nassr, né?
Ele não veio em 2016? É isso. É porque é época de ouro, desculpa. Época das vendas, né? Época Foi todo de mundo ouro eu pra tava China. pensando em 2013, né? Que o Corinthians gastou uma bala em 2013, né? Não, esquece isso. Em Esquece isso. 2012, Não quero nem 2013, lembrar. o Quero Corinthians nem gastou lembrar. uma bala, né? Tanto que arrebentou o clube até agora, a gente tá pagando por isso, né? Por isso que a gente 2013 foi o período aquático do Corinthians, né? Não, Não então. vamos entrar em Se a detalhes. gente falasse que foi só ele, né? Mas vários jogadores aí, o Corinthians gastando uma bala. Aliás, eu tava pensando, o Jô já não passou o Paulo Guerreiro no Corinthians, Marco? O Jô passou em o quê? Em gols na arena? Eu tô falando assim, tudo bem, tem mais tempo aí pro Jô, né? Mas eu lembro que a grande fase do Paulo Guerreiro, que inclusive ele conseguiu esse grande contrato com o Flamengo, né? Que estão falando que ele tá pedindo 1.400.000 reais mensais para renovar, inclusive lá. Foi justamente naquele segundo semestre de 2014, né? Que era bola no pé do Guerreiro e gol, né? O Jô tá sendo tão eficiente quanto, né? O Jô, eu acho que tá sendo até mais eficiente que o É, Guerreiro, né? Porque chegava mais bola no pé do Guerreiro. Eu lembro que o Guerreiro perdia muito gol e fazia muito gol. é. E o Jô, impressionante que ele não perde gol, né? O Jô, acho que é, se não a melhor, uma das melhores fases da carreira dele. É que o Guerreiro é aquela velha discussão. Pra mim, ele marcou o gol mais importante da história do clube. E eu acho que o torcedor deveria respeitar isso, mas o torcedor do Corinthians não concorda. Inclusive no Corinthians e Flamengo eu escrevi isso no Twitter, fui xingado por 99,9% dos meus seguidores que queriam que o Paulo Guerreiro fosse arder na fogueira do inferno. Enfim, mas Eu não digo tanto, mas assim, só colocar a dimensão exata, né? O Mano Menezes fez um esquema pro Guerreiro que praticamente toda a bola era pra ele, né? sim, mas eu não acho E que o o Guerreiro Corinthians teve ganhou o uma. segundo turno em 2014. Eu não acho que o Guerreiro tenha tido uma passagem maravilhosa pelo Corinthians. Não, foi, O que ele fez de foi fora. média, né? o- Ele teve os 2 gols no Mundial, fantástico, né? Mas afinal ele tá aí pra isso, mas fantástico. E teve um ótimo segundo semestre em 2014. Os o, outros foi razoável. o que ele fez de fora do comum foram os 2 gols no Mundial, na semifinal e na final. O resto foi um atacante, que nem você falou, que foi bem, só. Ele não entraria pra história pelo que ele fez. Você pagaria R$ 1 milhão pelo Guerreiro por mês? Que é o que ele ganha lá Cara, eu não no ganho Rio? nem um décimo disso. Como é que você quer que eu pague 1 milhão pra alguém, velho? Nem um Você, milésimo disso. você como futuro dirigente do Corinthians, né? Eu vou até abrir para ouvir do podcast de mão. Pouca gente sabe, mas o Marco é um dos pré-candidatos para próxima É. eleição. Opa, não fala isso que tem blog aí que já tá contando um monte de mentira, hein? Esquece isso. Não, eu só tava falando que R$ 1 milhão mensais pelo Guerreiro, né? É assim, tudo bem, saiu, né? Reclamaram e tal. Mas R$ 1 milhão por mês ele seria muito cobrado para fazer mais do que. Quanto que o Pra fazer o que Corinthians tá vai fazendo. ganhar na ida do Paulinho pro Barcelona, hein, Teleco? R$ 1.300.000, Marco Belo. Já dá pra pagar 2 meses de salário do Christian, ó, que bacana. Por falar nisso, né? O Christian em 4 meses vai embora, né? Uma enorme decepção, né? Não... Tomara, né? Se não renovarem, vai, né? Para com isso, Marco. Se não resolverem renovar o contrato, vai Para embora. com isso, mas aí. Ô, Teleco, já falamos muito, cara, por hoje. Não tinha notícia nenhuma e a gente tá falando há 40 minutos do Corinthians. A gente Sabe é o que é, bom demais, Teleco. A gente é muito Não, bom, não, cara. é bom demais é falar do Corinthians, isso sim. É verdade, você tem razão. Então, Teleco, eu vou me despedir aqui. A gente vai tocar a música do Samba Enredo de 95 pro ouvinte. E você, por favor, se despeça e já chama a musiquinha do Corinthians, que eu vou sair aqui, vou me levantar da minha mesa aqui no escritório onde estou gravando o programa e já vou preparar a minha dança, que vou sair dançando no final do programa, e pelos próximos 4 minutos e 31 segundos da música eu sambarei e cantarei junto com os Gaviões, Teleco. Amigos, fique aí com o que é bom para sempre, o samba enredo da Gaviões da Fiel em 1995, que foi o primeiro campeonato da escola. São Vai, 25 anos de felicidade, amor. Nossa bandeira vai cobrir
Explode um grito na galera. Tem gol de fera para delirar. Explode um grito na galera. Tem gol de fera para delirar. Hoje sou criança, nem encantado de brinquedo e fantasia. Na minha lembrança, sonhei dourado e brinquei de poesia. Vou te levar pro infinito, vou te beijar de um jeito mais bonito. Ai, que gostoso, amor, ai, que saudade. Te amo de verdade. Vou te levar pro infinito, vou te beijar de um jeito mais bonito. Ai, que gostoso, amor, ai, que saudade. Te amo de verdade. Maravilhas, fadas e rainhas, mil heróis da minha história. O que é bom pra sempre fica gravado na memória. Pierrot, Arlequim, Colombina. Todo mundo quer sambar, se enroscar na serpentina. Olha pra mim, abre o teu sorriso. É carnaval, sou o rei do riso. Vou gargalhar, quero alegria. Lavar a alma com o som da bateria. Olha pra mim, abre o teu sorriso. É carnaval, sou o rei do riso. Vou gargalhar, quero alegria. Lavar a alma com o som da bateria. Me dê a mão, me abraça. Viaja comigo pro céu. Sou gavião, levanto a taça. Vou muito orgulho pra delírio da fiel. Me dê a mão, me abraça. Viaja comigo pro céu. Sou gavião, levanto a taça. Vou muito orgulho pra delírio da fiel. Um brinde ao jubileu de prata. Ouvindo a massa pra comemorar. Explode um grito na galera. Tem gol de fera para beirar. Explode um grito na galera. Tem gol de fera para delirar. Hoje sou criança, encantado de brinquedo e fantasia. Na minha lembrança, sonhei dourado e brinquei de poesia. Vou te levar pro infinito, vou te beijar do jeito mais bonito. Ai, que gostoso, amor, ai, que saudade. Te amo de verdade. Vou te levar pro infinito, vou te beijar do jeito mais bonito. Ai, que gostoso, amor, ai, que saudade. Te amo de verdade. Maravilhas, fadas e rainhas, mil heróis da minha história. O que é bom pra sempre fica gravado. Podcast. Podcast. Podcast.